A vocação é um dom de Deus. Não fostes vós que me escolhestes, diz Jesus no Evangelho, mas fui eu que vos escolhi. A vocação é algo especial que nós recebemos de Deus. A minha vocação, eu acredito que eu a percebi já desde muito cedo, né? Quando eu era pequeno, talvez ali com 7, 8 anos, eu gostava muito de ir à igreja, né, com a minha avó e também com uma vizinha. E eu ia muito à missa, sobretudo durante a semana. E depois eu voltava e reproduzia tudo que o padre fazia, né? Eu celebrava a missa, eu fazia procissão, eu enterrava passarinhos, eu fazia o casamento dos meus primos. E eu cresci com esse espírito, com esse desejo, né, de ser padre. E quando as pessoas me perguntavam o que eu ia ser, eu dizia sempre, eu vou ser padre, né? A minha mãe conta muitos detalhes, né, desse caminho que eu percorri na infância até a minha adolescência. Que eu tirava todas as toalhas, né, de uma cômoda que ela tinha, uma despensa que ela tinha no quintal, e com essa cômoda eu fazia uma igreja, né? Eu arrumava o altar, eu colocava lençóis e toalhas nas costas para dizer que era a roupa do padre. Eu exigia que ela me colocasse, às vezes, um pouco de vinho numa taça, mas ela não punha, então ela colocava só suco de uva e depois com pedacinhos de bolacha eu celebrava a missa, né? E assim eu cresci com esse sentimento, né? Por isso que eu digo que a vocação é um dom dado por Deus. E como que isso pode despertar no coração de um menino de 7, 8, 9 anos, né? Então eu cresci com esse desejo de ser padre. Porém, quando eu cheguei à adolescência, isso parece que se distanciou. Aí fui viver minha adolescência normalmente, estudando, amigos, eu já trabalhava, né? Com 13, 14, 15 anos eu já trabalhava e distanciou esse desejo de ser padre. Mas o chamado de Deus é sempre algo que Deus dá, algo que Deus faz. Então, no momento certo, Deus colocou uma pessoa que me ajudou a reacender dentro de mim esse desejo. Eu sempre participei da igreja, mesmo que às vezes em casa, algumas vezes meus pais não iam à missa, mas eu ia à missa, todos os domingos, né? Participava do grupo de jovens, eu rezava o terço, era algo muito próprio meu, esse desejo, né? E foi na igreja, na comunidade, então, que um jovem seminarista de férias me fez o convite. E ali reacendeu a chama e o desejo de ser padre. Eu cheguei em casa e disse para meu pai, né, com 15 anos, eu quero ir conhecer o seminário em Curitiba. Nós morávamos na época em Goiôerê, no interior do Paraná. E meu pai disse, mas como assim? Eu disse, eu quero conhecer o seminário e quero fazer uma experiência para realmente saber se eu sou chamado a ser padre. Até então, meu pai nunca imaginou que eu pudesse entrar, porque o sonho, o projeto do meu pai era outro para a minha vida, né? Os pais sempre têm um projeto à parte, né? É muito importante que os pais perguntem aos filhos o que eles desejam ser, né? E os filhos não podem ser o que os pais desejam que eles sejam. Os filhos precisam ser aquilo que Deus deseja que nós sejamos. E aí eu fui visitar o seminário, fiz uma experiência de 15 dias e quando eu voltei, eu tive que enfrentar meu pai, né? Pai, eu vou para o seminário, né? Eu sempre fui muito autônomo, né? Já deu para perceber, né? Pai, eu vou para o seminário. Meu pai disse, como assim? Eu disse, sim, com 15 anos, eu vou para o seminário, eu quero ser padre.
Meu pai, no primeiro momento, ficou um pouco decepcionado, me questionou muito, dialogou muito comigo, né? Minha mãe já chorava, mas eu estava decidido. Aliás, eu fui decidido de Curitiba para minha cidade de volta. E aí meu pai, então, respeitou a minha decisão e então eu me preparei e ele me ajudou em tudo. E eu entrei no seminário no ano de 1990, com 15 anos. Um seminário religioso, fiz uma experiência de 10 anos nesse seminário. Passei pelo seminário menor, postulantado, noviciado, fiz os primeiros votos religiosos como irmão religioso, estudei filosofia, mas aí, quando entrei na teologia, depois de um longo processo, eu passei por uma crise muito grande. Uma crise não vocacional, mas uma crise talvez existencial e eu não tinha certeza se ali era o lugar que Deus queria que eu estivesse. Então, um belo dia, de manhã, dia de São José, eu arrumei a minha bolsa e disse para o superior, depois de 10 anos, né, eu vou para a casa da minha mãe pensar. Ele levou um susto, ficou assim um pouco preocupado, né, e eu fui. Fui para a casa da minha mãe, e a minha mãe, quando eu cheguei, estava no jardim, nunca vou me esquecer isso, eu tenho 26 anos, né? Estava no jardim e disse, meu Deus, o que aconteceu? Eu disse, calma, eu não perdi a vocação, eu quero ser padre, só que eu não sei aonde eu quero ser. E a partir dali, então, iniciei um processo de saída. E um belo dia, fui fazer uma visita para um amigo em Joinville, e me encontrei com Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, que era bispo de Joinville. E nesse encontro, juntamente com uns padres, ele me convidou para ser seminarista na diocese de Joinville. Acho que as coisas de Deus, elas estão todas escritas, né? E eu fui acolhido com muito carinho em Joinville, né? Nossa, uma das coisas que eu mais me recordo é a acolhida, o carinho dos padres, dos seminaristas e do bispo Dom Orlando. Ali eu terminei meus estudos e em 2004 eu fui ordenado sacerdote para a igreja. Então, portanto, eu vou fazer 21 anos de sacerdócio, né? Eu agradeço a Deus sempre pelo chamado que Ele me fez. Depois de ordenado, eu trabalhei numa paróquia e nessa paróquia eu cresci muito, paróquia Cristo Ressuscitado, no bairro Floresta, em Joinville, e lá eu fiz uma experiência muito bonita, né, como vigário. O pároco, o Padre Dúcio, na época me ensinou muito, eu aprendi muito com o Padre Dúcio. Padre Dúcio, um homem muito pastoralista, um pastor. Então, ali eu aprendi, de fato, a ser pastor, a cuidar do povo, a preparar uma reunião, atendimentos, visita aos doentes, as pastorais. Eu tive uma experiência fantástica, a qual eu agradeço muito. Até hoje, eu uso muito daquilo que eu aprendi no meu ministério, inclusive no meu ministério episcopal. Mas depois de um ano de sacerdócio, o bispo pediu que eu trabalhasse na formação dos seminaristas. No começo eu resisti porque eu disse, eu não fiquei padre para ser reitor de seminário, eu fiquei padre para estar no meio do povo. Mas como eu fiz o voto de obediência e acredito que a obediência é fundamental, então eu fui para o seminário menor e propedêutico em 2006 como formador. E ali eu fiquei 3 anos. Foram muitas experiências, né? Foi uma das experiências melhores da minha vida, né? Trabalhar com seminaristas. Eu dava aula também para os leigos, eu atendia 3 capelanias de religiosas e eu era muito feliz. E o novo bispo chegou e pediu que eu fizesse uma experiência de estudo. Então, a partir daí, eu fui estudar em Roma, fiz a escola do movimento focolar por 1 ano de espiritualidade da unidade, da comunhão, e depois fui para Roma estudar espiritualidade. Em Roma eu fiz uma experiência magnífica, né? Eu trabalhei na paróquia e ao mesmo tempo estudei e pude entrar na cultura do povo italiano. Eu recebi muito daquele povo, né? Muito carinho, muito afeto.
Nós brasileiros gostamos muito de visitar o povo, tomar café, almoçar na casa do povo, e os padres italianos não têm muito esse costume. Então o povo nos convidava, a experiência foi fantástica, né? Foram muitas alegrias. Eu cresci muito na vida espiritual, estudando em Roma. Eu cresci muito na vida intelectual, né? E quando eu retornei para o Brasil em 2011, então eu assumi o seminário teológico em Florianópolis. Passei a ser reitor da teologia e também dei aula na faculdade, na FACASC. Fui professor da FACASC por muitos anos. Eu digo para vocês que o seminário teológico, trabalhando com seminaristas maiores, eu tive muitas alegrias, mas também eu passei por muitas dificuldades. Foram momentos difíceis da minha vida. Eu fazia 2 jornadas, eu era pároco em Joinville de algumas paróquias e também, ao mesmo tempo, reitor do seminário e professor. Fiz algumas loucuras na minha vida, né, nesse sentido. E tenho sequelas até hoje, né, do estresse, do trabalho. Porém, não me arrependo de nada. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria. Até porque eu não trabalhei e não vivi em busca de lucros, ou mesmo não fiz loucuras por causa de um ego, mas fiz pelo reino de Deus, e isso me ajudou muito. Ao mesmo tempo que eu tenho sequelas desse estresse, desse cansaço, eu tenho muitos benefícios, né? Eu aprendi e cresci demais trabalhando com o povo. Depois eu fui pároco em Garuva por 1 ano com o seminário propedêutico e acabei, a pedido de Dom Francisco, indo para Brusque. Trabalhei em Brusque 6 anos, Florianópolis fiquei 7, 6 anos em Brusque como reitor do seminário, também como professor da FACASC, e trabalhando com as equipes de Nossa Senhora, com casais, que eu sempre gostei muito de trabalhar com casais. Então foi uma experiência muito interessante, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu trabalhava no seminário, eu formava padres para a igreja, ao mesmo tempo eu tinha essa missão de ajudar casais, né? Digo para vocês assim que esses 21 anos de sacerdócio, eu cresci muito. Eu recebi muito da igreja, eu sou grato à igreja, né, por tudo que ela me deu, por tudo aquilo que ela me ofereceu, por tudo aquilo que eu recebi da Mãe Igreja. Tudo que eu sou foi a igreja que me deu. Minha família, claro, mas a maior parte do tempo da minha vida eu passei no seminário e hoje como sacerdote e bispo. Em 2024, ano passado, né, a igreja me pediu essa missão. Se eu aceitava ser bispo da Diocese de Rio do Sul. Eu aceitei, estou fazendo aí 1 ano de episcopado nesta querida Diocese de Rio do Sul, a qual eu amo muito e quero servir até o fim, até o tempo que a igreja me pedir, e sou feliz, muito feliz. Dezenas, para não dizer muitas. Mas no caminho eu tive bispos que me ajudaram muito, né? Dom Orlando, que sempre me inspirou no meu ministério. Eu tive Dom Francisco como bispo, um pai, um amigo, um irmão, um homem que confiou muito em mim, acreditou muito em mim. Hoje, se eu sou bispo, com certeza, eu acredito que aqui tem o dedo, tem a mão de Dom Francisco, né? Então, é uma missão de muita responsabilidade, né? Então, Dom Francisco, para mim, é uma inspiração de bispo. Tive padres, né? Padres amigos, né? Eu tenho tantos padres amigos, referências, né? Por exemplo, um bispo que eu admiro muito, Dom Frei Luiz de Capio, e para mim é um testemunho vivo de Jesus na Terra. O Papa Francisco me inspirou muito. Eu olho para o Papa Francisco e
vejo assim o quanto ele me ajudou muito com a sua maneira de ser, a ser padre, a ser bispo. Mas eu me lembro muito de João Paulo II, né? Eu não conheci João Paulo II pessoalmente, mas João Paulo II é um papa que está no meu coração, né? Inclusive eu já recebi muitas graças. Eu tive a graça, morando em Roma, de participar da beatificação de João Paulo II. Então é algo que eu tenho até hoje no meu coração e sei que ele intercede muito pelo meu ministério na vida eterna. Então eu tive muitas inspirações entre padres, bispos e grandes testemunhos, né? Eu teria uma lista para citar aqui, mas agradeço a Deus por tantos padres e bispos, pessoas, leigos, né, que me ajudaram, né? Eu acho que o padre, ele é um dom de Deus, é um presente de Deus. Como diz São João Maria Vianney, o padre veio do coração de Jesus, né? Quem criou o padre, quem instituiu o padre, quem inventou o padre foi Deus. O padre é uma obra divina, divina. E por isso que o padre precisa ser um homem de Deus. Diante de tantos desafios do mundo hoje, o mundo necessita que o padre seja um homem de Deus, um consagrado que sirva a Deus, que trabalhe sendo essa ponte entre Deus e o povo. Então o padre leva o povo para Deus. O padre é um pontífice, quer dizer, pontífice vem de ponte. Ele faz essa ponte, ele é o homem do sagrado, ele é o homem que deve dar Deus ao povo, deve falar de Deus, deve comunicar Deus, anunciar Deus, mas sobretudo é o homem que deve falar com Deus. O padre deve ser o homem de oração, muita oração. Nós não precisamos tanto de padres políticos, não precisamos tanto de padres profissionais, não precisamos tanto de padres que saibam tantas coisas, mas precisamos de padres guias espirituais, padres que sejam homens que comuniquem o sagrado, que ajudem as pessoas a encontrar Deus num processo de conversão. Por isso, o padre é importante, o padre ele é fundamental, sobretudo na sociedade que nós vivemos hoje. No mundo de um ateísmo prático, de um distanciamento de Deus, o padre vem ser esse sinal e essa presença de Deus no mundo. O padre é o homem da esperança, é o homem de fé e é o homem, para concluir, que com certeza ajuda muitas pessoas. O padre é aquele que escuta, que aconselha, mas é alguém também humano, frágil, pecador, que precisa de ajuda. Eu resumiria que o padre é um curador, ele cura os corações, mas ele também é ferido. Ele precisa ser curado. Da mesma maneira que eu ajudo muitas pessoas, eu preciso ser ajudado. Reze pelos nossos padres, reze por nós, reze pela igreja para que mande boas e santas vocações, para que cada vez mais nossos sacerdotes sejam santos, sejam sadios, sejam de fato esses consagrados de Deus. Jovem, não tenha medo. Segunda coisa, reze para ver o que Deus quer de você. Terceiro, procure sempre alguém para partilhar sobre a questão vocacional. O padre da sua paróquia, nos procure, mas não guarde esse anseio, esse desejo para você. Procure ajuda para fazer o discernimento, porque você pode ser um vocacionado, pode ser chamado a ser sacerdote e precisa então discernir essa vocação para poder seguir Jesus Cristo. E se você se sente chamado, venha para nos conhecer, saber um pouco da nossa vida.